É difícil encontrar uma empresa que gera tanto entusiasmo quanto a SpaceX hoje. A empresa tem projetos ambiciosos como a colonização de Marte e o fornecimento de internet de alta velocidade via satélite com a Starlink. No entanto, em um passado não tão distante, a SpaceX quase faliu. E no vídeo de hoje vamos saber como isso quase aconteceu e a atitude surpreendente que Elon Musk tomou para salvar sua empresa. Mas antes, não esqueça que a sua inscrição e seu like são de extrema importância para mim que está começando aqui no YouTube. Então, conto com seu apoio. Quando a empresa que Musk cofundou se fundiu com a rival para se tornar o PayPal, o empresário se afastou com 180 milhões de dólares. Quantia essa que ele usou para financiar novos empreendimentos que pudessem solucionar problemas que a humanidade pudesse vir a enfrentar. Por isso, ele colocou 70 milhões na Tesla, 10 milhões na SolarCity e 100 milhões de dólares na SpaceX. Elon Musk, então, foi à Rússia para descobrir quanto custaria o lançamento de um foguete. Ele tinha um plano de enviar uma estufa para Marte para que as plantas pudessem crescer no planeta vermelho, tornando o lugar habitável. Musk queria comprar um foguete por 4 milhões, mas o menor preço que a Rússia deu a ele foi de 8 milhões de dólares. A venda não foi concretizada. Ele percebeu no voo para casa que o custo de construção de um foguete era de apenas 3% do preço de venda. Então, se ele pudesse fazer seu próprio foguete, isso reduziria drasticamente o custo. Elon Musk não tinha nenhuma experiência no ramo espacial, pois ele nunca tinha construído nada parecido antes, e teve que buscar conhecimento em livros sobre o assunto para poder aprender mais. O bilionário sabia que ia ser difícil e pensou que a SpaceX iria falhar, mas ele disse uma vez em uma entrevista que quando algo é importante o suficiente, você o faz mesmo quando as probabilidades não estão a seu favor. Ele acreditava que reduzir o custo do voo espacial era essencial para a sobrevivência da humanidade, no caso de haver um evento catastrófico que pudesse aniquilar a vida na Terra. Sua visão é que o ser humano vive em outros planetas, incluindo Marte. Então, ele recrutou alguns dos engenheiros mais brilhantes da América para sua nova empresa, os quais trabalharam sem parar e projetaram quase todas as partes do foguete. Elon Musk tinha um cronograma ambicioso de lançar o foguete em novembro de 2003, apenas 18 meses depois de fundar a empresa, mas isso não aconteceu. A primeira tentativa de lançamento do Falcon 1 só foi acontecer em 2006 e ainda com um enorme fracasso. O foguete só gastou 41 segundos no ar antes de cair violentamente por causa de um vazamento de combustível. No ano seguinte, em março de 2007, a segunda tentativa de lançamento foi melhor, mas as coisas não saíram como planejado. O foguete começou a balançar e as vibrações faziam o combustível espirrar e criou-se uma abertura no motor, fazendo o foguete explodir. E em agosto de 2008, o Falcon 1 fez sua terceira tentativa. Mais uma vez, correu tudo bem no início, mas logo depois, nas etapas seguintes, o foguete não teve êxito. A SpaceX teve 3 lançamentos que falharam, o que fez a empresa decair. Para piorar a situação, a crise financeira de 2008 dificultou a obtenção de financiamento de investidores. E ao mesmo tempo, Elon Musk teve que lutar para salvar a Tesla, que também estava prestes a morrer. Além disso, o empresário estava se divorciando de sua esposa Justine. Elon Musk até definiu que 2008 foi o pior ano de sua vida, e ele estava perto de um colapso nervoso. Mais tarde, ele falou isso refletindo sobre um momento difícil. Eu nunca desisto, eu teria que estar morto ou completamente incapacitado. E enfim, no quarto lançamento, a SpaceX obteve sucesso, garantindo a sua continuação. Mas mesmo com o lançamento bem sucedido, a empresa ainda estava com um grande problema financeiro, e Elon Musk precisava descobrir o que fazer. Mas então, um telefonema no dia 23 de dezembro mudou tudo. A NASA tomou nota do lançamento bem-sucedido e concedeu à SpaceX um prêmio de 1,6 bilhões de dólares em um contrato para reabastecer a Estação Espacial Internacional.
E no dia seguinte, na véspera do Natal, a Tesla também garantiu uma rodada de financiamento que salvou a empresa. Elon Musk esteve tão perto de perder ambas empresas no final de 2008, mas no último minuto, os dois empreendimentos se recuperaram. Após o sucesso do quarto lançamento e o contrato subsequente com a NASA, a SpaceX voltou sua atenção para a construção de um foguete maior, o Falcon 9. Porém, havia apenas um problema com o foguete: ele não era reutilizável na época. Musk sabia que a construção de um foguete reutilizável era a única maneira de tornar a viagem espacial acessível, pois isso permitiria uma grande redução no custo de lançamento. A SpaceX então trabalhou na modificação do Falcon 9 para tornar ele reutilizável, ou seja, lançar ao espaço e trazer de volta à Terra pousando o foguete em segurança. A empresa falhou diversas vezes, mas em 22 de dezembro de 2015, o Falcon 9 pousou seu impulsionador pela primeira vez. Os funcionários da SpaceX estavam mais do que um pouco entusiasmados. E então, em 2018, a SpaceX construiu um foguete mais poderoso, o Falcon Heavy. 2 dos 3 impulsionadores do foguete conseguiram pousar, embora o terceiro, o impulsionador principal, tenha caído no oceano. Mas a missão foi um sucesso porque o Falcon Heavy lançou um Tesla Roadster carregando um astronauta manequim para a órbita. 2 anos depois, em maio de 2020, astronautas da NASA viajaram para a Estação Espacial Internacional ao embarcar em uma nave transportada pelo Falcon 9. Foi um momento histórico, pois era a primeira vez que uma empresa privada colocava humanos em órbita. Musk está definindo seu ponto de vista no desenvolvimento de um foguete totalmente reutilizável chamado Starship, para transportar pessoas para Marte e trazê-las de volta. E a mérito de curiosidade, de acordo com a empresa, uma passagem de ida e volta para Marte pode custar entre 100 mil e 500 mil dólares. A ideia é que seja possível uma pessoa vender sua casa e se mudar para o planeta vermelho, caso ela deseje. Mas se não fosse pelo sucesso da quarta tentativa de lançamento em 2008, a SpaceX teria ficado sem dinheiro e fechado. A morte estava quase garantida, mas Musk e sua empresa conseguiram permanecer vivos. Se houver alguma lição para aprender com Elon Musk, é a de nunca desistir. Hoje em dia, o bilionário está colhendo os frutos por não ter desistido, e as suas empresas estão crescendo diariamente cada vez mais, muito por conta do avanço super acelerado da internet. E pensando nesse crescimento do meio digital, eu sempre deixo um link de um curso gratuito aí embaixo. Para você que está passando por um momento de incertezas, consiga empreender nesse mercado gigantesco que é a internet. E para ter acesso ao curso, basta clicar no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até a próxima!